E aí pessoal, mais um exemplinho. Agora a gente vai analisar domínio, imagem, curvas de nível e esboçar o gráfico dessa função aqui. Deixa eu mudar o lápis. Desta função aqui. f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então vamos lá. O domínio da função. O domínio vai ser dado da seguinte forma. O conjunto dos pontos x e y para os quais essa regra pode ser aplicada, ou seja, que eu posso fazer essa conta, a gente vê que essa conta pode ser feita para qualquer x e y, ou seja, para qualquer ponto do R2, e portanto a gente entende que o domínio dessa função é todo o R2, é o conjunto de todos os pontos do plano cartesiano. Beleza, primeiro ponto resolvido. Vamos analisar o que é a imagem. A imagem da função é o conjunto. Qual é o conjunto dos números reais que essa conta vai gerar para a gente? Qual é o subconjunto ou conjunto dos números reais? No caso, a gente analisa o seguinte, que x ao quadrado mais y ao quadrado sempre vai ser maior ou igual a zero. Essa conta só vai dar zero quando ambos são iguais a zero, x e y, e fora isso ela vai ser sempre positiva. Então a gente entende que a imagem vai cobrir todos os números reais positivos. Então, de novo, né? O que é a imagem? A imagem é o conjunto dos reais para os quais a gente vai ter um ponto xy, cuja soma dos seus quadrados vai devolver esse número que a gente pegou inicialmente, certo? Lembrando que o R2 é o domínio da função. Então, baseado na nossa continha aqui de cima, a gente vai ver o seguinte, que a imagem de f é o conjunto de todos os números reais maiores ou iguais a zero, que a gente pode representar por esse semi-intervalo incluindo zero, tá bom? É um outro jeito de escrever esse conjunto que a gente escreveu aqui em cima, tá? Esse conjunto nada mais é do que o conjunto dos reais para os quais esse número real é escrito como a soma desses quadrados, certo? Agora a gente vai para o terceiro item aqui, que é curvas de nível. Bom, as curvas de nível dessa função, da função x ao quadrado mais y ao quadrado, são dadas da seguinte forma, né? A gente vai analisar o seguinte, a função é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a curva de nível, as curvas de nível C, as curvas de nível de f correspondente ao nível C, foi assim que a gente definiu lá nas notas, são o conjunto dos pontos do R2, ou seja, do domínio da função, que satisfazem essa equaçãozinha aqui. Quando a gente olha para essa equação, o que a gente tem que lembrar? Isso aqui nada mais é do que o conjunto desses pontos que satisfazem essa equação, nada mais é do que ele é determinado como lugar geométrico dos pontos do plano cartesiano que distam raiz de C da origem. Então, seria a circunferência de raio raiz de C, né? Nada mais é do que a equação da circunferência centrada na origem de raio raiz de C, tá bom? Então, eu posso escrever essa última, inclusive assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raiz de C elevado ao quadrado, tá bom? Lembrando que C é um número maior ou igual a zero, igual a gente fixou lá, porque o C tem que estar na imagem, né? Quando a gente pega e coloca esse C aqui, esse C é um elemento da imagem. Então, para C maior ou igual a zero, ou seja, quando C está na imagem, de f, a gente pode fazer todas essas contas e entende que o conjunto das curvas de nível vão ser circunferências centradas na origem. Então, portanto, eu deixei esse desenho mais bonitinho aqui. São as circunferências, ou seja, são as curvas de nível da função f de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? A resposta ela é dada desse jeito em termos do conjunto e a representação gráfica é essa daqui que a gente coloca do lado, o conjunto das circunferências centradas na origem de raio raiz de C. Avançando mais um pouquinho, a gente faz o esboço, né? O esboço do gráfico. Aí que o esboço do gráfico eu deixei incompleto para a gente tentar fazer juntos. Eu vou pegar a caneta preta só para indicar os eixos y, x e z. E aqui a gente vai fazer assim agora, ó. Vamos pegar a caneta azul e escrever antes assim, ó. F de 0 e y vai ser y ao quadrado. Então, quer dizer que quando x for zero, eu vou estar olhando o plano zy, e no plano zy a gente vai olhar o gráfico da função z é igual a y ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que essa parábola aqui, ó. Lembra? A gente estudou lá no cálculo 1, certamente, z é igual a y ao quadrado. Então, vamos tentar fazê-lo aqui, ó. Não vai sair muito bom o meu desenho,
mas vamos lá tentar. Z igual a y ao quadrado. Vou mudar a caneta, vou pegar uma caneta verde agora. E vamos fazer a mesma ideia agora fazendo o y zerado. Então vai ser f de x0 igual a x ao quadrado. Isso nada mais diz pra gente que a gente vai estar olhando no plano zx, o gráfico z é igual a x ao quadrado, ou seja, é agora a parábola no plano zx, que novamente é uma parábola. Vamos tentar encaixar ela aqui de maneira que a gente consiga enxergar. Então, uma vai dar aqui atrás e a outra curva vai sair mais ou menos aqui, ó. Até que não saiu tão ruim. Dá para entender a profundidade aí. E desse jeito a gente consegue agora, lembrando que as curvas de nível vão ser circunferências. Então, se eu pego na altura Z aqui, agora eu vou voltar a caneta preta. A gente consegue colocar uma circunferência aqui, ó, de raiz de C. Não vai sair tão bom, mas eu vou tentar dar uma enganada aqui. Então a gente meio que consegue enxergar. Deixa eu pegar a caneta azul só para apagar esse aqui. Vou fazer ele um pouquinho aqui assim, ó. Ficou um pouquinho melhor. Isso, não ficou tão bom assim, né? Mas... aqui, ó. Pronto. Meu Deus. Tá bom, vai dar para dar uma enganadinha, né? Mas dá para dar uma leve melhorada, ó. Pronto, vai ser este. Certo? Então a gente consegue enxergar mais ou menos como que é a superfície que define o gráfico dessa função. Esse aqui é um paraboloide elíptico, né? E se a gente olhar as curvas de nível aqui embaixo, que são circunferências, ó, a gente consegue entender também um pouquinho o gráfico da função, tá vendo? Essas curvas de nível são refletidas nesses cortes transversais paralelos ao plano XY, que vão descrevendo pra gente a superfície, tá bom? No link deste vídeo logo aí abaixo vocês vão achar um outro link. Desculpa, no comentário vocês vão achar o link que vai direcionar vocês a uma ferramenta online que dá para vocês plotarem e ver um pouco melhor essa superfície aí, o gráfico dela. Beleza? Mais um exemplinho terminado. Até a próxima aí, valeu. Até mais.